Fala, meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Dynamics 365. E hoje a gente vai fazer a parte de Option Set, que eu tinha ficado pendente na última aula. Eu tinha ficado 15 minutos. Então a gente vai vir aqui na nossa Solution e vamos criar um Option Set dentro da nossa tabela de matrícula. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vou vir aqui em Columns, vou criar uma nova coluna chamada Options. O que a gente pode criar de Option Set para matrícula? Ah, bom, acredito que já tenha um Option Set aqui de matrícula, não? Semestre. Vamos criar aqui um tipo, tipo de matrícula, tá? Vamos criar o campo aqui como Choice e vamos criar aqui, vamos botar só uma Choice local, né? O tipo de matrícula, vamos pensar aqui quais são os tipos de matrículas que existem. Sei lá, matrícula vinculada, vou criar uma coisa aqui. Matrícula vinculada, matrícula não vinculada, vou criar cancelado. A gente tem um processo aí, né? Matrícula não sistematizada, por exemplo. E vamos dar o save aqui. Vamos dar o save, criar o option set e assim que ele terminar, voltaremos lá para o nosso Power Apps que a gente criou. Beleza. Então se a gente vier aqui, por exemplo, deixa eu botar aqui de novo, matrículas, e botar, por exemplo, ponto... Não, aqui ele não vai aparecer. Ó, ele não vai aparecer ainda o nosso campo aqui, tá? Por quê? Porque lembra que a gente tem a parte de dados aqui na lateral? A gente precisa vir aqui e dar um refresh nesse cara aqui. Porque ele não fica atualizando automaticamente, somente no momento que você publica este aplicativo. Então, a partir do momento que eu dei o sync ali, ele teria que ter trazido já, mas não trouxe ainda. Então, deixa eu dar mais um sync aqui nele, porque dentro da tabela de matrículas ele já deveria ter trazido. Não trouxe ainda. Deixa eu entrar de novo no aplicativo. Às vezes acontece essas coisas, tá, galera? Tem que fazer. Então eu criei aqui o cara chamado tipo de matrícula, né, que é a choice. E vamos ver aqui se agora, se eu vier aqui em adicionar, vou adicionar um drop down. E agora, dentro da matrícula, eu tenho que adicionar o dado de novo ali. Dentro da matrícula, tipo de matrícula. Tá aqui o nosso cara. Então ele não tem nenhuma informação, mas digamos o seguinte, cara, algo que é muito comum dentro das empresas aí, você vai possivelmente ver também, cara, tenho um campo option set dentro de uma tabela X e eu gostaria que os usuários deste Power Apps, mesmo não tendo vínculo direto a essa informação, tenham acesso a esse option set. Como é que eu faria para listar somente esse option set aqui? Sendo que esse campo de matrícula, ele só me traz as informações que estão da matrícula, ou seja, ele está me trazendo os registros da matrícula, por isso que ele está trazendo tantos aqui. Então, se eu ver aqui o Created On, ó, Created On é uma propriedade que está dentro da tabela de matrícula dentro de um registro. Então, todos esses aqui são registros dentro da tabela de matrícula. Mas é muito comum você ter campos do tipo option set dentro de uma tabela e você utilizar esses campos como referência para outros sistemas, tá? Então, por exemplo, eu quero trazer as informações desse tipo de matrícula para utilizar numa integração, por exemplo. Isso é muito comum. Como é que eu vou fazer para listar dentro de um drop-down essas choices aqui, essas option sets, né?
Então, eu vou vir aqui, vou selecionar, e aqui no nosso aba itens, eu vou digitar option set, tá? Por que que eu vou digitar option set? Porque também é uma propriedade aqui do Power Apps. Aliás, não é option set, cara, é choices, tá? São choices, é um tipo de opção que a gente vai ter aqui. E o que que ele vai pedir se eu, por exemplo, pesquisar aqui por choices, Power Apps, tá? É uma função, cara, que ele vai pedir a referência da coluna e se você tem um filtro nela, tá bom? Então isso aqui é muito importante a gente ter em mente sempre. Sempre que a gente for buscar uma fórmula, é importante a gente entender a sintaxe, ó. A gente saber que o text filter é opcional, que a referência da coluna principal é obrigatória. Isso é importante a gente saber porque pode prevenir bastante coisa aí no futuro, tá? Então vou colocar aqui as choices. E aqui ele já vai pedir de cara uma column, estão vendo? Então, qual é a column que a gente está querendo buscar? É a que a gente criou por último. Se eu der um Ctrl espaço aqui, ele vai aparecer a tabela de matrículas, tá? Mas não é ainda o que a gente quer diretamente a coluna, que é tipo de matrícula. E aí ele já automático ele puxa aqui, ó, como parênteses aqui, tudo mais, né? Eu vou fechar aqui. Aí já temos as nossas option sets aqui. Agora, galera, um detalhe importantíssimo. Deixa eu primeiro salvar esse aplicativo aqui, porque a gente vai continuar avançando depois com esse app aqui, tá bom? Bom, ó, aqui estão todas as matrículas. Como que eu faço, por exemplo, cara, um tipo de problema muito comum também dentro das empresas tínhamos essas options aqui. Agora, matrícula não sistematizada não vai mais existir. Não precisamos mais dessa matrícula. O que que a gente vai fazer? A primeira opção que todo mundo pensa, e muito cuidado quando você pensar isso, isso significa que você não tem a visão de um todo com o sistema, é deletar essa option set. Existem vários tipos de problemas em você deletar uma option set de cara. Existe o pior deles, seria corrompimento do banco. Não acontece, acho que, cara, raramente vai acontecer isso, mas o grande problema você vai perder dados históricos, tá? O que que isso quer dizer? Registros anteriores que tinham esta informação não terão mais essa informação, ficará em branco. Logo, se você tem relatórios, pessoas que geram relatórios com base nessa option set, toda vez que eles forem tentar fazer um filtro por essa option set, ela não vai mais existir e o relatório nessa parte ele vai ficar em branco. Agora, existem outras opções que a gente pode utilizar. Tendo isso em vista, a Microsoft criou um negócio chamado Hidden, que é para você esconder a option. Porém, o hidden, ele não vai esconder, em alguns casos, dentro do Power Apps. Mesmo que você der hidden lá, ele não vai esconder aqui. Para quem não sabe o que eu estou falando de hidden, opção 1, você pode voltar lá para as aulas anteriores, ou para ver isso mais a fundo, né, como é que funciona e tudo mais, porque eu expliquei, mas é essa opção aqui, ó, hidden, tá? Isso aqui automaticamente vai esconder o option set, mas é, não vai eliminar ele do sistema, tá? Que é a melhor opção para preservação de dados, o que é muito interessante dentro de empresas. Então, se você é um cara júnior ou se você está na empresa e alguém tem que remover, ó, uma dica: se alguém tem que remover uma option set e você está numa call, pergunte, cara, será que não é mais interessante a gente manter esses dados ou a gente precisa manter esse histórico de registro dos campos que já foram preenchidos com essa option set? Se a resposta for sim, você não precisa vir aqui e remover, porque vai criar uma série de outros problemas dentro de upgrade, dentro de solution patch. Você pode sugerir simplesmente a parte de hidden, de esconder e preservar os dados antigos. Já se for remover, removeu e acabou, tá?
voltando aqui para o nosso choice. Então, basicamente, temos que remover a matrícula não sistematizada. Como é que eu faço isso? Opção 1, ir lá e dar o hidden, ver se ela ver se o hidden escondeu realmente a matrícula. E a opção 2 é o filter. Lembra que a gente tem o filter? Então, o que a gente pode fazer? Eu quero listar todas as choices aonde elas não, aonde sejam as choices que não tenham a informação que é matrícula não sistematizada, tá? Então, aonde value igual é diferente, aliás, matrícula não sistematizada. Por que sistematizada? Por que ele tá aparecendo duplicado isso aqui, cara? Porque eu não dei vírgula? Que estranho. Aí. Aliás, name seria aqui o. Eu quero pegar o text, né, dessa, dessa matrícula, desse valor aqui dentro dessa choice. Como é que eu vou fazer isso? Olha só, se eu pegar, por exemplo, matrícula não sistematizada como texto, eu vou ter que aplicar um filtro aqui, tá? Então eu vou deletar isso aqui, vou vir aqui aplicar um filter novamente. Lembra que eu falei para vocês que o filter é um cara muito utilizado? Então eu vou colocar aqui como value. Se eu quiser colocar, por exemplo, o valor dessa option set, eu posso colocar como diferente de 1, 2, 3, que no caso eu teria que pegar o value da option set, que seria este aqui, ó, 003. Então, somente com isso ela já não apareceria aqui. Mas se eu quiser pôr como text, eu teria que pôr aqui, por exemplo, o value aqui como texto. Então, seria matrícula não sistematizada. Nossa, podia ter criado um nome melhor aqui. Sistematizada. Matrícula não matriculada não sistematizada. Então, ó, galera, eu descobri aqui, tava dando uma pesquisada, porque faz tempo que eu não mexo com isso aqui também, viu? Então, se você quiser botar direto a choice, o número dela, beleza. Só que fica mais ruim, por exemplo, do cara que, digamos que você tem, sei lá, cara, 20 choices por aí. Aí você quer filtrar essas choices, aí você tem que ir lá ver uma a uma pelo número, sabe? Esse é o problema de você, às vezes, colocar ela como número direto aqui. Às vezes você pode colocar um comentário que também ajuda. Por exemplo, se o value for diferente de 1, daí você coloca daí o nome da option set, por exemplo. Também ajuda, tá? Sempre pense no outro, no momento que o outro. Imagine se você estivesse pegando o código agora, como que você gostaria que fosse, tá? São conceitos bem importantes de você utilizar dentro da programação. Mas como que a gente quer, né? A gente quer que, deixa eu botar aqui, que o matrícula não sistematizada não seja mostrado aqui dentro, né? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos escrever aqui matrícula não matriculada, né? Matriculada não sistematizada in value, né? Então ele vai mostrar, vai trazer nesse caso somente essa aqui. E como que eu faço para modificar isso aqui? A gente não consegue, por exemplo, colocar aqui um not in, porque não existe, né? Então, o que a gente pode fazer é negar essa forma. A gente bota circunda com parênteses aqui e coloca uma negação aqui. Logo, ela não vai aparecer. Beleza, cara? Espero que você pratique isso aqui, cara, porque é interessantíssimo você entender esses conceitos
principalmente de filter, cara. Você vai utilizar filter na sua vida como programador Dynamics ou Power Apps, seja lá o que você for fazer. Só uma motivação aqui para vocês. Trabalhei para uma empresa de petróleo que utilizava muito isso aqui, cara. A empresa pagava muito bem lá na gringa, tá? Eles tinham um Power Apps que ele rodava lá para os técnicos dentro de um dentro de uma plataforma de petróleo, para quem não sabe que é no meio do mar, aonde eles não tinham acesso à internet e eles tinham que fazer cálculos diretamente com para ver qual que seria o PSI no momento que eles iam abrir um negócio de petróleo lá, não sei o quê. Não sei exatamente o que que era, e eram umas fórmulas muito complexas, mas os caras usavam anteriormente Excel para fazer isso, e depois a gente migrou para um Power Apps para eles fazerem esses cálculos aí, então eles utilizavam lá na plataforma de petróleo o Power Apps para fazer esses cálculos, cara. Essa empresa pagava $8.000 por mês me pagou naquela época para desenvolver esse aplicativo, tá? Eu fiquei lá fazendo isso em torno de, foi uns 6 meses, eu acredito, fazendo esse aplicativo aí. Foi lá que eu aprendi Power Apps, inclusive. Então, aprendam isso aqui, que vai valer muito a pena financeiramente para vocês em algum momento. Tá bom, galera? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Tamo junto. E se você estiver interessado em se aprofundar em Dynamics, tem o Dynamics Day by Day, tá aqui na descrição. Tamo junto, até a próxima e tchau.